E hoje vamos falar sobre o fim da neutralidade da rede nos Estados Unidos. Bora entender porque a nossa liberdade na internet pode estar ameaçada. Muito bem, olha eu aqui de novo. E esse é o Politique por Bernardi. O título é dramático, polêmico e chamativo, eu sei, mas é exatamente isso que pode acontecer se não nos informarmos sobre o tema e se não fizermos barulho por aqui. No dia 14 de dezembro de 2017, os Estados Unidos aprovou o fim das regras que exigem tratamento igual no tráfego na internet, que é a tal da neutralidade da rede. O voto decisivo foi de Ajit Pai, indicado por Donald Trump à chefia da Comissão Federal de Comunicações, a FCC, que tem a mesma função que a Anatel tem no Brasil. Ou seja, é uma agência reguladora de telecomunicações que responde para o governo, no caso para o Trump. E vale lembrar que o Trump disse em 2016 a liberdade de expressão é algo para tolos e que ele queria fechar a internet. Pois é, mas o que é essa tal da neutralidade de rede que acabou por lá? O que é isso? A neutralidade da rede impede que qualquer empresa te ofereça um serviço de internet que pode deixar seu acesso limitado. Por exemplo, se acabamos com a neutralidade da rede, uma empresa pode começar a vender serviços de internet como se fossem pacotes, limitando seu acesso ou velocidade a determinados sites e aplicativos. Sites que consomem muito da internet, principalmente os de vídeo como o YouTube e a Netflix, poderão ficar nos pacotes de internet mais caros. E aí, por exemplo, impedindo o acesso de quem tem um pacote aí mais barato, né? Ah, isso nos Estados Unidos, mas como é que é no Brasil? É assim no Brasil? No Brasil, a neutralidade da rede é garantida pelo Marco Civil da Internet, um projeto de 2009, mas que só foi aprovado pelo Congresso e sancionado pela então presidente Dilma Rousseff em 2014. E não foi nada fácil garantir esses direitos por aqui. A votação desse projeto foi adiada 29 vezes na Câmara dos Deputados, com Eduardo Cunha, ele mesmo, na época líder do PMDB na Câmara, tentando barrar ou tirar a neutralidade da rede do projeto. Eduardo Cunha, que em sua campanha das eleições de 2014 teve R$900 mil em doações da empresa Telemonte Engenharia. Entre seu amplo portfólio, a Telemonte presta serviços de banda larga e dados para 13 estados no Brasil, mais o Distrito Federal. Ah, mas se o Marco Civil já foi aprovado, por que nós precisamos nos preocupar com isso de novo? Se vocês lembrarem bem, não faz nem um ano que o ministro Gilberto Kassab, já no governo Temer, que é aliado de Cunha, queria impor um limite de dados nas conexões de banda larga fixa, ou seja, a internet da sua casa. Ele queria impor o mesmo limite que já existe para a internet de celular aqui no Brasil. Ou seja, aparentemente tudo para fazer as teles ganharem mais grana e a televisão brasileira, por exemplo, deixar de perder espaço aí para o YouTube e para a Netflix. Por exemplo, lembrando aí que as teles também controlam alguns serviços de TVs por assinatura. Enfim, quem defende essa proposta e a liberdade das teles de criar diferentes pacotes de acesso diz que isso possibilitaria valores mais baratos de internet. Assim, a população mais pobre conseguiria pagar para acessar a internet. Interessante. Mas será que é assim mesmo? Um estudo da Teleco divulgado no começo do ano aponta que na comparação com 18 países, o Brasil tem a quinta internet para celular mais barata, mesmo com os impostos mais altos. E aqui a gente não está falando de qualidade, a gente está falando só de preço. Então beleza, se considerarmos que a nossa internet para celular é barata e que somente 55% dos brasileiros têm acesso a ela, então o argumento de que os pacotes incluirão mais pessoas por serem mais baratos perde força, né? Talvez a maior parte dos brasileiros não tenha acesso à internet porque ela não chega até eles, já que a maioria das empresas priorizam suas melhores tecnologias para a região sudeste e para as grandes cidades pelo Brasil. Então o mercado não se corrige aí. Ou talvez porque esses brasileiros mais pobres tenham outras prioridades de gastos, como, por exemplo, comprar comida, pagar aluguel, etc. Enfim, uma boa notícia é que um mapa da organização Net Neutrality mostra que a maioria dos países estudados ainda preserva a neutralidade da rede.
No mapa, as regiões em azul mantêm a neutralidade, enquanto que as amarelas não têm. As regiões em vermelho ainda preservam algumas proteções, enquanto que as que estão em preto são regiões que a organização ainda não tem dados suficientes para defini-la. Ou seja, dentro das informações que temos, a maioria dos países mantém a neutralidade da rede, mas esse cenário pode mudar num futuro breve. Afinal de contas, países como o Brasil são muito influenciados pelo que acontece nos Estados Unidos, e a gente sabe que o lobby das empresas de telecomunicação é muito forte para essa mudança, né, Eduardo Cunha? Então cabe a nós, como sociedade, fazer pressão para que essas regras não mudem e que a neutralidade da rede seja mantida no Brasil. Em Portugal, por exemplo, não existe oficialmente neutralidade da rede para a internet de celulares. E vejam só que péssimo exemplo que aconteceu por lá. A empresa Meu, MEO, agora oferece diferentes pacotes de acesso de acordo com os tipos de aplicativos que você usa. E isso é péssimo, porque além de limitar sua internet, também não permite a inovação. Afinal de contas, meus caros, como é que uma nova rede social ou qualquer tipo de aplicativo criado por mim, por você, por um indivíduo vai conseguir concorrer com os maiores se ele nem está sendo considerado nesses planos? Como? E isso é só um exemplo. Agora vejam isso. Ah, mas essas empresas da internet como Google e Facebook se aproveitam das operadoras que promovem o acesso e elas ganham dinheiro em cima disso. Por que as operadoras também não podem ter parte do lucro que o Facebook e o Google têm? Hã? Acreditem se quiser, quem falou isso foi um youtuber aí, eu não vou citar quem foi, mas sim, ele deu esse argumento para defender o fim da neutralidade. Pois é. Falar isso seria o mesmo que exigir que as empresas que asfaltam as ruas e avenidas cobrem parte do lucro dos taxistas ou das empresas de transporte, né? Ou que uma companhia aérea que te levou para outro país cobre do hotel o que você vai ficar uma parte da sua hospedagem porque foi essa companhia que te levou para lá. Ou, trazendo para um exemplo mais próximo, é graças a essas empresas e pessoas que ocupam a internet que ela fica mais interessante para que alguém tenha interesse de comprar acesso a ela. Certo? Ah, mas se uma pessoa só acessar Facebook e WhatsApp, por que ela precisa pagar pelas outras coisas? Porque a função da internet é ser um sistema global que impulsione cada vez mais informações, entretenimento, comércio e infinita expansão. E mesmo que não seja o melhor serviço do mundo, hoje você pode escolher pagar menos pela internet. Basta escolher um plano com uma velocidade menor, reduzida, mas que não te restringe a um número limitado de sites e aplicativos. Afinal de contas, meus caros, por que alguém que sabe do potencial da internet vai querer ficar limitado? Não faz sentido. Bom, mas isso tá bem longe de ser considerado pelas teles. Com o fim da neutralidade, elas provavelmente terão um aumento substancial no faturamento. E com uma internet limitada, a estrutura das teles será barateada e eles não vão mais precisar se esforçar para que a maioria tenha velocidade para acessar sites como esse, o YouTube. Então, como um canal que defende a liberdade de expressão e uma internet democrática, aqui a neutralidade da rede será defendida. Porque o fim dela acaba com um princípio central da internet: ser uma rede livre. E essa é uma luta que deveria ser comprada por todos que defendem uma internet limitada, sejam da esquerda ou da direita, ou da esquerda, direita, não importa. Afinal de contas tem de tudo aqui no YouTube, né? E no restante da internet também. E que bom que é assim. Enfim, comente aqui embaixo para eu saber a sua opinião sobre o tema e também se faltou alguma informação importante que eu não falei. Com educação. Lembrando que todas as minhas fontes de informação para fazer esse vídeo estão na descrição. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, assistir aos outros vídeos, ligar o sininho para saber quando tem vídeo novo e me acompanhar por aí, nas redes sociais. Até o próximo e valeu!